Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio aqui do podcast Lente Curta Plus Explica, que é o podcast oficial da plataforma de streaming Lente Curta Plus. E hoje, no terceiro episódio, né, desse podcast, inclusive eu vou deixar ele mesmo se apresentar aqui, e aí a gente continua com o podcast. Bora lá? Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Bruno Manelice. Eu sou diretor e escritor, produtor audiovisual. Eu sou o diretor e escritor da série Para Todos os Apaixonados. E hoje eu vou contar um pouco mais desse projeto para E a vocês. primeira temporada já está disponível lá na plataforma, Lente Curta Plus, completinha. Vocês podem lá assistir, tá acompanhando aí, antes da segunda temporada, que sai agora, no dia 20 de junho, esse mês. E o filme também, tá, pessoal? Porque a série é uma continuação direta do filme, que também tá na plataforma lá, vocês podem assistir. Ela funcionaria também como um prequel pra série, sim, mas o filme veio primeiro e depois veio a série. E é sobre isso que a gente vai falar. Como que surgiu a ideia desse projeto, Bruno? Então, a ideia desse projeto surgiu lá em 2021, quando eu estava na escola ainda. Foi o meu primeiro roteiro, meu primeiro projeto realmente escrito. E aí eu escrevi e tal, e depois eu queria colocar esse projeto pra frente, né? Tentar ver se dava pra fazer alguma coisa com esse roteiro. E aí eu falei com a diretora do meu colégio, né? E ela tinha uma escola de artes, de teatro, e falou que no ano seguinte ia abrir um curso de cinema. Aí eu fui lá, me inscrevi, e esse curso durava um ano, né? E nele a gente teve várias experiências, contato com cinema, algumas aulas teóricas, algumas aulas práticas. E no fim do curso, a gente tinha que fazer meio que um TCC, que era alguma produção cinematográfica, né? Tinham alguns alunos, cada um deu uma ideia, e no fim a minha ideia foi escolhida, já que o roteiro já estava pronto, já estava tudo, né, bem estruturado. E foi assim que a gente fez o curta-metragem do Para Todos os Apaixonados. Então, a gente, ainda não falando da série, né, mas falando do curta-metragem, ele surgiu assim. A gente gravou, acho que foram 6, 7 dias de gravação, isso em 2022, para ele estrear no final, em novembro, dia 22 de novembro de 2022. Foi em duas sessões num cinema da cidade, foi muito legal. Foram mais de 300 pessoas assistir, foi, nossa, um evento incrível. Todo mundo da minha sala, na escola, todo mundo apoiou, foi muito legal. E aí, depois disso, acabou o curso, acabou. E aí, todo mundo começou a me perguntar, depois do tempo, quando que vem a parte 2 e tal. Eu falei, gente, não tem parte 2. Não pensei nisso, não era a ideia. Só que todo mundo começou a perguntar muito. E eu, com o tempo, fui pensando, pô, por que não, né, fazer uma continuação? Por que que tem que acabar aqui? E foi assim que eu reuni todos os atores, amigos, familiares que gostariam de me ajudar nesse projeto, né? Os atores que topariam continuar. Nem todos estavam disponíveis, mas a maioria topou e a gente continuou. E eu escrevi a primeira temporada da série. E foi assim que a série do Para Todos os Apaixonados se construiu ali. Aí foi totalmente independente, né? Por minha conta, por conta dos meus amigos, familiares e dos atores. A gente que tocou esse projeto para frente de forma totalmente independente. É interessante porque eu já vi muitos filmes, projetos feitos pro TCC ali da Faculdade de Cinema que dá tão certo a história, enfim, o roteiro, todo o projeto assim, né, a finalização fica tão perfeito que eles acabam usando aquilo ali também para ser o pontapé inicial na carreira, né? Que eu acredito muito que seja o caso aí de Para Todos os Apaixonados, que foi com o filme e depois veio a série. Então, qual que foi a inspiração assim principal para esse projeto, a narrativa? Teve referências cinematográficas, séries, por exemplo. Bom, eu tive sim uma inspiração, referências cinematográficas, e a principal delas foi uma série chamada Scam. Não é Skins, mas é inspirada em Skins, mas ela é mais famosa lá na Europa. Ela tem vários remakes pela Europa. É, Inclusive tem meus favoritos aí, que é o da França, mas em si, uma das temporadas me inspirou muito pro curta-metragem, né? Então, tanto que até nos créditos do curta-metragem aparece que foi inspirado em Scam e tal. E foi uma série, assim, que realmente mudou minha vida, mudou minha visão cinematográfica, assim, minha visão artística, me fez me apaixonar por cinema. Essa foi a minha principal inspiração. E aí eu aproveitei para utilizar um pouco de algumas referências, algumas inspirações e cenas no curta-metragem, né? Tanto que os temas abordados são parecidos, né? Mas são abordados de formas diferentes. E aí, do curta para série,
Na série eu já não me baseei, não me limitei a esse tema, aí foi, assim, totalmente ideias saíram da minha cabeça, claro, eu não curto também, né, mas na série foi do zero, então eu tirei ideias para mais de um personagem, né, porque na série a gente aborda a história de mais de um personagem, então aí, mas tudo surgiu mesmo dessa série. Isso é interessante porque a série, né, Scam, que é mais ou menos a pronúncia ali norueguês da série, já que ela é uma série norueguesa, também mesmo é significado aí para dinamarquês também, que fala Scam, puxa um pouco do amo aí na pronúncia, mas a tradução mesmo para ambos é vergonha, né? Então seria como se fosse uma vergonha o nome da série. E por que seria, você inspiraria assim nessa série, como tem as versões aí, né? Scam Itália, Scam França, por que não Scam Brasil? A gente entende também que entra um pouco da questão dos direitos autorais, mas para todos os apaixonados, qual que é o significado assim do título? Olha, o título é uma coisa muito curiosa, porque tudo isso surgiu como um poema, como uma poesia, porque eu sempre fui muito de escrever textos poéticos, poesias, enfim. E uma vez eu escrevi uma que continha o nome para todos os apaixonados. Então, tipo, é como se eu estivesse falando para todas as pessoas que são apaixonadas, como se estivesse falando a minha visão do amor, falando minha experiência com amor. E isso me pegou, esse Para Todos Apaixonados, porque eu falei, pô, por que que eu não posso transformar isso, né, num filme? Por que que eu não posso, sei lá, era quando eu tava começando a me apaixonar por cinema, né? Então eu falei, vou tentar escrever algum roteiro. E foi daí que surgiu. Então o título da obra realmente surge de um poema que eu tinha escrito. E pegou, né? Porque por mais que a série ela tenha uma parte ali da inspiração, o poema foi o que definiu mesmo a série e que deu uma cara assim original, porque tanto o filme quanto a série também eles levam um pouco ali da ideia do poema, que para quem for assistir ali tanto o filme quanto a série no Lente Conta Plus vai descobrir que o poema ele faz parte ali do contexto narrativo também, né? Eu achei isso muito interessante. Em que momento você percebeu que esse projeto precisava existir? Olha, eu acho que o momento. Acho que foi um momento que eu mostrei esse roteiro para as pessoas lá antes de fazer o curta-metragem e todo mundo achou assim incrível, muito legal, muito bem estruturado, uma história muito bonita. E não só minha família, eu digo até a diretora do meu colégio, o professor desse curso, os outros alunos do curso, meus amigos, assim, claro que eu não mostrei para todo mundo, né? Mostrei para algumas pessoas mais próximas e eles amaram demais e eu vi que tinha potencial ali, sabe? Que tanto eu tinha potencial como escrita de roteiro, como o próprio enredo, a própria história. Esse projeto tinha muito potencial para existir. Realmente o potencial ali ele existiu, né? E foi bem aproveitado. Tanto que, para quem for assistir o filme ou a série Land Conta Plus, vai ver que o filme ele tem um embasamento um pouco diferente, meio focado meio no casal, no drama ali e tal. Mas aí quando chega no momento de ver a série, por mais que assim, pra ver que é uma continuação bem direto mesmo, assim, continua exatamente onde parou. E aí quando chega na série, entra totalmente aquele aspecto de série. E eu achei isso muito interessante, porque mudou um pouco, sabe, o foco, assim. Se o filme ele é focado. Quem vai assistir vai entender o que eu tô falando. É, o filme ele é focado no casal, tem os amigos e tudo mais. Só que quando chega na série, você consegue entender melhor aquela atmosfera ali dos personagens, você consegue se conectar melhor com os personagens. E esse é o potencial, eu acho, que você conseguiu trazer, tanto para o roteiro quanto para o trabalho, assim, o projeto em si, né? Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a direção e a produção, né? Qual foi o maior desafio, assim, durante as gravações? Bom, eu vou falar principalmente sobre a série, que foi a que eu tive mais controle, né? Claro que no curto também eu dirigi e tudo, mas acho que a série é mais recente, eu consigo lembrar mais. E foi um momento que eu tava, assim, por si só, sabe? Era eu que decidia tudo, que definia tudo, que controlava, programava, planejava tudo e tinha que fazer acontecer sozinho. Claro, eu tive muito apoio da minha mãe, do meu pai, da minha família, dos meus amigos também. Muitos foram figurantes, ajudaram ali na produção. Mas acho que o maior desafio realmente foi muitas vezes, principalmente em cenas que a gente precisava de figurantes, né? Tem cenas em festas que a gente precisava de vários figurantes e foram pouquíssimos, e aí tinha que fazer acontecer com aqueles figurantes. Dificuldade era também o som no ambiente, que a gente tinha um microfone, mas não era um microfone muito potente, não era lapela,
Então ele pegava muitos sons ambientes, então muitos ruídos, então na edição do som foi um pouco complicado. É, mas acho que o maior desafio mesmo, além de tudo isso, foi eu estar com um projeto na minha cabeça sozinho, sabe? Eu não tinha, apesar de ter toda a minha família, todos os meus amigos, todas essas pessoas me ajudando, quem sabia do projeto, como queria que ele acontecesse, estava na minha cabeça e só. Então, eu tinha que ir atrás dos lugares para a gente gravar, é, planejar os planos de gravação, como que ia gravar, e aí dava algum erro, alguém faltava, e aí tinha que mudar a cena. A gente já teve que mudar a cena no meio da gravação porque alguém não pôde ir. Então, assim, era um caos. Várias vezes eu surtava, falava, tipo, não tá dando certo, não sei o que eu vou fazer. Mas, assim, no fim, o que importa é que deu tudo Eu certo. imagino realmente que deve ter sido difícil essas gravações, justamente porque tem muitas cenas em locais externos, né? Em locais públicos. Mas, particularmente, eu amei porque eu consegui visualizar mais o cenário, não só assim das casas dos personagens, mas também o cenário externo, né? Que é ali a cidade onde eles vivem, pontos turísticos. Eu consigo sentir como se eles morassem próximo, não tão próximo, mas como se morasse ali mais ou menos alguns bairros, sabe? E aí você chega ali na praia, você consegue ver. E as cenas da praia também me encantaram muito, porque assim, nossa, tem bastante figurante. Isso ali ficou fantástico, aquela cena. Imagina a dificuldade deve ter sido gravar justamente essa cena também. A da festa, inclusive, foi bom você ter mencionado também, justamente porque eu achei que, por mais que tenha poucos figurantes, eu achei que vocês tinham focado realmente no contexto dos personagens. Tipo, não vou mostrar muito as pessoas, porque não é tão importante assim, vamos focar mais nos personagens. E também casou com a cena, eu gostei, eu achei interessante o jeito que ficou, funcionou bastante do jeito que tá. E isso é o mais importante, assim, pro enredo, né? Mas, é, tirando esses detalhes, assim, de áreas externas, de figurantes, houve alguma cena particularmente difícil de dirigir, de gravar? Deixa eu ver. Bom, tiveram diárias de gravação, né, que foram difíceis. Na primeira temporada foi a diária da festa, com certeza. A gente teve uma diária que foi na praia também, que era muito barulho, muita gente. Nossa, teve uma, acabei de lembrar, que a gente tava. Que a gente. Foi um jogo de vôlei, isso foi na primeira temporada. E era muita gente. Era a única quadra de vôlei na praia. Não é uma quadra, né? É o único espaço para jogar vôlei ali na praia. E tava cheio de guarda-sol em volta, cheio de pessoas em volta. E assim, ninguém ali era muito bom no vôlei. Então, os atores, eles jogaram vôlei, mas erravam várias vezes. A bola foi um monte de gente, e tava um calor de 40 graus, assim, literalmente, era verão, puro verão, um calor extremo. A gente lá, eu com a câmera na mão, assim, foi muito cansativo. Foi bem difícil de dirigir essa, de fazer acontecer. Na segunda temporada, a gente teve, acho que a diária das cenas finais da segunda temporada foi bem difícil, porque foi num lugar que a gente conseguiu, o Clube do Choro, a gente fez parceria com eles disponibilizaram o lugar pra gente, um lugar muito, muito legal, muito interessante lá no centro, que tem vários eventos, no centro de Santos, né? Mas assim, era uma cena com todos os personagens. Se não todos, vai 90% deles. E eram muitas cenas. E nisso eram várias cenas cortadas. E a gente não gravava na ordem. Porque tinha gente que chegava antes, tinha gente que só podia chegar no fim, então a gente gravava fora de ordem. E era muito equipamento, muitas pessoas, porque tinham muitos figurantes também. A gente chegou, acho que mais de 20 figurantes lá e mais de 10 atores. Então, assim, foi coordenar tudo aquilo foi um caos. O bom é que nessa segunda temporada eu tinha uma equipe muito maior que estava me ajudando, então, questão de equipamentos, de direção de fotografia, assistência de direção e tudo. Minha família continuou me ajudando muito nessa segunda temporada, sou muito grato a eles, porque foi uma ajuda imensa. Mas eu acho que essa em si foi a mais difícil de se gravar da segunda temporada. Tô até dando uma olhada aqui, mas eu acredito que foi essa porque tinha muitas cenas que às vezes aconteciam, era para acontecer no fim da tarde, a gente gravava de dia, e outras que era para ser de dia, a gente gravava no fim da tarde. Então a luz acabava complicando. Mas eu acho que, mas assim, foi uma gravação muito legal, muito divertida, muito legal, que deu tudo certo no fim. Teve outra que eu posso até falar que
Foi uma cena de festa, a gente gravou várias festas no mesmo lugar, isso é da segunda temporada. E a gente fez até festa de Halloween e tudo, mas era muita gente de novo, muitas cenas, muitas cenas, mais ainda do que esse outro dia que eu acabei de falar. E a gente ficou, nossa, acho que esse dia foram umas 10 horas gravando. Foi bastante coisa. E decora pra cá, maqueia outro, ajusta a luz, bota a cortina pra não tapar a luz. Nossa, esses 2 dias foram bem complexos pra gravar na segunda temporada, mas deu tudo certo, ficou muito legal. As cenas das festas vão prometer muito, viu, gente? Porque 10 horas de gravação aí tem muita cena de festa, então, assim, pra segunda temporada, que eu mesmo tô ansiosíssimo pra acompanhar. Dia 20 agora, no Lente Conta Plus. E como que foi trabalhar com esse elenco, Bruno? Como que é trabalhar ali com o pessoal do Para Todos os Apaixonados? Olha, foi assim, trabalhar com o elenco, sinceramente, foi incrível. É claro que nem tudo são flores, né? A gente não foi fácil sempre, mas eu não digo por conta deles, né? Não foi fácil sempre por conta da disponibilidade, por conta da complexidade das cenas. E aí ninguém tem culpa, né? Cada um tem seus afazeres. É claro que essa é uma produção independente, então ninguém estava recebendo por isso, né? Todo mundo estava ali na boa vontade, na vontade de fazer essa série acontecer, nesse sonho de, né, participar desse projeto. Eu sou muito grato a eles. Mas, no geral, assim, foi incrível, porque são atores muito talentosos, nossa, diversos lá. Tem muita gente que estava ali que nunca atuou antes e atuou incrivelmente. Posso até, claro, não vou ser modesto, né? Mas eu, por exemplo, nunca atuei. E eu tava lá, não digo que atuei incrivelmente, mas atuei o que eu pude. Mas teve outras pessoas lá que era a primeira vez atuando e foram incríveis, incríveis, assim, pessoas que já atuavam, que deram tudo de si. Nossa, tinha cena que a gente cortava e a gente ficava, meu Deus, o que acabou de acontecer, sabe? Foi uma cena incrível. Então, trabalhar com esse elenco era muito legal porque era todo mundo muito amigo. Então, a gente conheceu todo mundo ali, né? Tinha gente que veio desde o curta-metragem, tinha gente que entrou só na primeira, depois só na segunda temporada, mas todo mundo virou amigo. A gente, fora das gravações, a gente sempre saía, é, dava rolê, ia para algum evento, e foi muito legal porque essa conexão com todos os atores fez com que eles conseguissem criar um vínculo para outras produções. Então, direto eu via dois deles que nem se conheciam antes participando de uma outra produção, porque eles conheceram na série, indicaram e aí estão juntos lá, então era muito legal. Todo mundo teve uma conexão muito forte, desde o começo, né? Desde os dos primeiros ensaios, quando ainda é o primeiro contato deles. Foi muito legal, muito divertido. A gente sempre buscou deixar o ambiente leve. Enfim, não teve nenhuma complicação, nenhuma durante a produção. Foi sempre muito divertido, sempre muito legal. Claro que às vezes era cansativo, né? Porque eram muitas horas, mas todo mundo ali gostando, todo mundo se dedicando muito. Olha, o que eu posso te dizer é que você arrasou na atuação. Por mais que tenha sido o primeiro papel, assim. Se eu fosse assistir lá no YouTube sem ter entrado em contato, sem ter, né, buscado conhecer todo o projeto, eu nunca imaginaria que o ator ali que faz o Bruno, né, seria o responsável por toda essa criação aí. Cara, eu fiquei com tanta raiva do personagem quando eu assisti. Meu Deus, eu espero que ele melhore na segunda temporada, tá? Mas eu acredito também que por você ter sido criador, você não quis criar um personagem que te favorecesse, né? Tipo, eu já tô por trás de todo esse projeto, eu vou criar um personagem também que é muito grandão ali, não. Vou criar um personagem ali, talvez, que motiva. E que você conseguiu passar isso muito bem, tanto na atuação quanto no personagem, tá? Que ele é um personagem que ele implica, ele passa raiva, mas ele também é humano, né? Ele também ali, às vezes, quando na primeira temporada, ele acaba dando ali né? Algumas drogas ali pra personagem. Acho que a gente pode estar nesses assuntos, né? Porque a série fala um pouquinho, aborda um pouquinho desses assuntos sobre vícios e tudo mais. Eu acho muito interessante também. Lembra um pouco de Euforia. E o seu personagem ele foi muito bom. Bom, assim, bem construído. Tanto na atuação como no roteiro, como eu falei. Na segunda temporada eu espero ver esse amadurecimento dele também. Eu espero que ele ache um bar perfeito e pare com as coisas que aconteceram na primeira temporada. Porque senão eu vou continuar odiando ele eternamente. Mas a história em si, ela é perfeita, sabe? Qual que é o detalhe assim da produção que você acredita, né, na série que o público deveria prestar mais atenção, justamente agora na segunda temporada? Essa segunda temporada, da primeira para a segunda, né? Mas principalmente a segunda, eu quis colocar muitos detalhes.
no sentido de que muita coisa ali são metáforas, muitas coisas ali representam sentimentos, e tem umas cenas, umas situações, umas analogias muito interessantes que eu gostaria de comentar aqui, que eles vão perceber, principalmente na segunda temporada, objetos dos personagens, inclusive a gente fez até um pôster com alguns objetos dos personagens, né, referenciando cada um, mas o André, o meu personagem, inclusive eu adorei fazer todo o enredo, toda a história dele, né, e o André, desde o curta-metragem, ele tinha uma jaqueta muito característica, e ainda tem nessa segunda temporada, né? Que é uma jaqueta bem de bad boy e tal. E aí, no primeiro episódio, ele aparece comprando uma nova jaqueta, de cabelo novo e comprando uma nova jaqueta. E essa dualidade entre a jaqueta nova e a jaqueta antiga diz muito sobre como ele tá. Então, vocês vão perceber que em momentos que ele tá com a jaqueta antiga, de bad boy, ele não tá bem, ele tá em recaída, ele tá num momento ruim. E quando ele tá com a jaqueta nova, é uma cena, são momentos promissores que pode levar a um recomeço, que podem levar a uma novidade na vida dele, que podem fazer ele melhorar ou que ele está melhor. E isso aparece muito na segunda temporada. E eu quero que as pessoas se atentem muito a isso, né? Porque foi muito legal de brincar com isso. Além disso, tem também toda uma questão. Não quero, tô tentando falar sem dar spoiler, né? Mas no primeiro episódio já é dito isso, né? Uma das personagens novas, a Valentina, ela é surda, não totalmente, né? Parcialmente, mas e ela às vezes está com aparelho auditivo, às vezes ela fala em libras, às vezes ela fala mesmo. E aí o fato dela falar ou falar em libras diz muito sobre como ela está no momento também. Isso que só quis pontuar aqui, eu não vou falar muito para não dar spoiler. Mas eu acho que, em geral, assim, são detalhes. Eu tô dando de exemplo dia 2, mas tem muitos outros detalhes que é interessante que todo mundo perceba. Então eu peço que quando estiverem assistindo, prestem muita atenção nos detalhes, porque não que eles vão revelar alguma coisa, mas que eles podem acrescentar muita coisa na narrativa, sabe? Eles são muito importantes para tudo fazer sentido. Mas eu acho que o que todo mundo vai perceber é que a qualidade da fotografia, da imagem, do som, tudo melhorou muito, porque a gente conseguiu equipamentos muito melhores, o áudio ficou muito melhor porque a gente trabalhou com lapela, né? Então, isso eu acho que eles vão perceber e eu espero que gostem. Pessoal, então vamos prestar mais atenção aí nos detalhes, tá? Porque eles têm significado, tá? Isso, inclusive, é muito bom na narrativa. Vamos continuar com as perguntas. O orçamento ou as limitações, elas influenciaram a criatividade do projeto? Olha, eu não vou mentir de falar que não, porque, óbvio, se a gente tivesse um orçamento muito maior, a gente conseguiria fazer cenas muito mais incríveis. Claro que as cenas estão incríveis, assim, pro orçamento que a gente tinha, conseguir fazer essas cenas estava perfeito. É mais do que a gente esperava. Mas, obviamente, a gente, assim, nada nos limitou a ponto de impedir fazer uma cena. Mas, por exemplo, tinham cenas que a gente queria gravar no aquário da cidade. Só que o aquário estava em reforma desde o ano passado e continua em reforma até agora. Outros aquários a gente buscou, não responderam. Então, teve principalmente essa limitação de resposta dos lugares que a gente queria gravar. Mas os que responderam, os que falaram com a gente, foram super solícitos, né? Disponibilizaram um local como aquele que eu falei, o Clube do Choro. A gente teve, enfim, outras situações também que foram muito legais com a gente. Pessoas da equipe que também disponibilizaram a casa delas para a gente utilizar. A Marta, que ajudou na produção também, a Regina e o Reinaldo, que são meus tios, também disponibilizaram a casa deles, minha mãe também disponibilizou a nossa casa, né, porque é a casa do Vitor, a minha casa, e da minha mãe é a casa do Vitor, meu pai também disponibilizou a casa dele, que é a associação, que aparece na primeira temporada também, vai aparecer na segunda. Então, muita gente ajudou, contribuiu muito nesse projeto. Mas, claro que houveram essas limitações, né? Por exemplo, do aquário que eu falei. Tivemos limitações de horários. Às vezes, uma cena era para acontecer de dia, teve que acontecer de noite. O orçamento em si, a gente sabia desde o começo que era um orçamento bem limitado, era o orçamento que a gente tinha, basicamente é o que a gente tinha no bolso,
é o que a gente gastava, então dessa vez não fui só eu tive muita ajuda tanto da minha família, como de outros produtores, o Dicuan, ele foi comigo nesse projeto, sabe, mergulhou e tirou do bolso dele. Muita gente também, principalmente eu tenho que agradecer a todo mundo da equipe, do elenco, que tirou do próprio bolso para ir para todas as gravações, que não foram poucas, foram 8 meses de gravação, né? Então, enfim. E eu tiro o chapéu, né? Porque 8 meses não é brincadeira. Ainda mais se tratando de um projeto independente, assim, são pessoas esforçadas e que estão ali realmente querendo que isso aconteça, né? Fazendo acontecer, que é uma das coisas que eu mais valorizo, assim, são pessoas que, por mais que falte recurso, por mais que às vezes tenha limitações, é interessante ver quando a pessoa ela se empenha e ela vai atrás daquilo ali e faz acontecer. Eu acho isso muito foda. Tanto que é por isso que a Lente Cultura Plus nasceu, né? Para ajudar a incentivar essas pessoas também. E também trazer à tona quem já está aí fazendo seus corres. Justamente por esses 8 meses aí de gravações, existiu alguma história curiosa dos bastidores que ficou marcada assim durante esses 8 meses? Olha, deixa eu pensar, porque foram muitas diárias. Mas eu lembro de uma que me veio na mente agora, que a gente estava gravando na rua. é, Tinha alguns personagens, alguns atores e tal, mas tipo, uma das atrizes, a Letícia, tava esperando para chegar a cena dela, enquanto a gente tava gravando outra cena. E ela tava embaixo de uma árvore. Enquanto a gente tava gravando, depois ela veio falar pra gente que um passarinho defecou nela. Ah, e no cabelo dela. E eu acho que foram 2 vezes ainda. Nossa, isso a gente ficou rindo lá. Isso aconteceu também na primeira temporada, com o Fabrício. A gente tem até nos erros de gravação, isso aparece, eu Foi acho. muito bom, inclusive, vocês terem lançado os erros, né, ter divulgado, publicado, porque, nossa, isso ali aumentou ainda mais o hype, assim, pra mim, na série, porque deixa a gente mais íntimo, né, tanto da série quanto também do livro dos bastidores. E essa cena, eu lembro dessa cena aí do cocôzinho do passarinho do Fabrício, que eu ria demais. Eu falei, cara, eu nunca imaginei que aquela cena ali teria resultado nisso aqui. Nossos atores estão com uma sorte, né? E tem uma cena também que eu amei muito lá do Ring Light, que o Victor tá segurando o Ring Light, assim, você tá passando, acho que sua mãe, enfim, tá passando, e aí ele aparece lá atrás, assim, dá até um tchauzinho, assim, cara, eu ri tanto nessa cena. Ai, foi divertido demais. Deixa eu ver se eu lembro aqui outros momentos. Ah, a gente teve momentos de briga em que a cena era de briga, né? Em que pessoas da rua pararam, ficavam vendo se estava acontecendo alguma coisa e a gente tinha que falar. Era engraçado porque tinha vezes que os atores estavam ensaiando a briga e se a gente só fica em volta, o povo acha que é briga mesmo, né? Aí eu até falei pro Henry, que ia ser quem ia gravar naquele dia, eu falei pra ele, segura essa câmera pro povo perceber que a gente tá gravando, né? Nossa, teve vezes teve uma cena que a gente entrou no mar, e eu entrei no mar com a câmera pra gente gravar. É um risco, a gente embrulhou a câmera num papel, num plástico bolha, e foi, mas bom, eu acho que tem a própria festa de Halloween, que foi muito legal, porque a gente falou para tanto os figurantes como os atores irem fantasiados, né? E teve gente que fez maquiagem lá, foi com fantasia, a gente decorou o ambiente. Foi muito legal, porque eu falei, gente, vai ser uma festa. A gente vai estar gravando, mas isso é detalhe, né? Mas é para vocês aproveitarem a festa. E, bom, eu acho que. Bom, deve ter mais curiosidades, com certeza. Bom, isso eu tô falando da segunda temporada, né? Da primeira tem um monte de coisa. Por exemplo, na festa que a gente gravou, da primeira temporada agora, né? Eu tinha em mente levar 30 figurantes, né? 15 confirmaram que iam e 7 foram, entendeu? Então a gente teve, é o que eu já até mencionei antes, foi uma correria pra gente tentar mais pessoas, não conseguimos e a gente ficou tentando modificar a cena para parecer que tinha bastante gente na festa, né? E nessa festa também uma das personagens, uma das atrizes teve uma emergência, não pôde ir e ela era essencial ali para cenas. Eu tive que mudar o roteiro na hora, a gente não tinha muito tempo. E isso é muito engraçado porque essas cenas da festa a gente gravou numa terça-feira às 10 da manhã. E era uma cena de festa noturna e tal, mas deu tudo certo. E realmente ficou muito boa, né? Ela passa essa vibe, assim, de festa à noite, por mais que a gente venha descobrir agora que foi gravado às 10 da manhã, a gente nunca imaginaria uma coisa dessa, mas eu acho que essa é a magia do cinema, né? Conseguir pegar aí horário que dá pra gente gravar
e conseguir colocar dentro do contexto da história sem que aquilo ali fica visível, né, pro público. E vocês fizeram um ótimo trabalho. Mas, assim, qual foi o dia mais intenso, assim, de filmagens, na sua opinião? Foi certamente tanto esse da festa da primeira temporada, como das festas da segunda temporada, do Clube do Choro, que foi o final da segunda temporada, as cenas finais da segunda temporada. Foi um dia muito intenso também. A gente teve, inclusive, uma coisa que eu não falei, tiveram dias, porque assim, eu sou de Santos, né? A produção é toda de Santos, mas eu trabalho e estudo em outros ramos, em Santo André, em São Paulo, né? E por isso eu não podia estar lá durante a semana. Então a maioria das gravações eram fins de semana. Só que tinha vezes que a gente não podia adiar mais as gravações, porque fulano ia viajar, ou porque não tinha disponibilidade de fim de semana. E aí tiveram acho que 3 dias de gravação que eu passei a direção pro Dicuan, que é outro, é o ator do Natan, né? E para minha mãe. Às vezes só o Dicuan, às vezes só minha mãe, às vezes os dois. E eles viraram os diretores e eu ficava aqui de outra cidade, assim, ajudando eles no que precisava. Antes a gente fazia uma reunião sempre para eu explicar como que ia ser a cena e tal. Então eles que gravavam, eles dirigiam. Foram 3 vezes que isso aconteceu e ficou incrível. Porque eu confiava muito no trabalho deles, óbvio, né? E eles sabiam, conhecem a série desde o começo, então eles sabiam como fazer. E aí foi interessante, foi algo interessante. Isso é interessante porque mostra o comprometimento ali do elenco, né, da equipe, enfim, no geral, com a produção, o projeto que eles estão participando, né? Eu acho isso muito assertivo, assim, para vocês. E justamente por ter momentos em que você não poderia estar ali né, no meio da equipe, a gravação, a direção, enfim, teve algo que saiu ou que mudou completamente durante a produção? Algumas cenas, você já mencionou algumas, mas teve alguma coisa assim que mudou mesmo? Bom, como eu já mencionei, né, essas cenas da festa da primeira temporada, que a atriz não pôde ir, essa cena mudou. Tiveram cenas que mudaram porque, às vezes, eu tinha o meu roteiro, mas eu sempre deixei aberto para os atores sugerirem algumas coisas. Então eles podiam chegar para mim e falar, ó, não sei se meu personagem falaria isso, ou não sei se meu personagem faria isso, posso mudar um pouco? Eu falava, pode, vamos conversando, vamos construindo isso, porque eu acho muito importante que os atores também tenham esse papel nas decisões criativas. Apesar que foi eu que escrevi o personagem, eles que interpretam ele. Então, eles que sabem melhor como interpretar esse personagem, sabem como ele poderia reagir, o que, que ele falaria, porque às vezes eu passo uma fala pro personagem falar que a atriz ou o ator não consegue falar dessa forma. E aí não fica exatamente certo como o personagem falaria. Só que às vezes se eu adapto essa fala um pouco, fica perfeito, sabe? Encaixa direitinho. Porque é muito importante o ator se ver no personagem e conseguir reproduzir isso, né? Se sentir na história do personagem. Então muitas cenas mudavam por conta disso. Alguém chegava e falava, ó, e se eu fizesse isso em vez disso, né? Isso, enfim. E eu estava super aberto para isso e eu acho que foi isso. E isso acaba ajudando também os atores a conseguir, né, se conectar com o personagem deles também, acredito eu. Mas justamente porque você falou aí que tá aberto a esse tipo de improviso, né, improvisações, teve algo que saiu diferente do roteiro original, mas assim funcionou bem melhor, justamente por ter sido uma improvisação. Olha, eu acho que eu junto com essa última pergunta, a cena da festa da primeira temporada que a atriz não podia, eu acho que ficou muito bem, encaixou com a história depois, quando a gente gravou as cenas dela em outra situação e não na festa, acho que encaixou muito bem. Cenas que, tipo assim, a gente tinha umas cenas de conversas muito importantes, né? Não vou falar sobre o que que era, mas teve mais de uma. Só que eu não queria que fossem só conversas. Eu queria que tivesse um contexto. Eu não queria que os personagens só se encontrassem na hora e fizessem a cena. Eu queria que tivesse alguma coisa ali, uma coisa diferente na cena. E foram 2 cenas que a gente, na segunda temporada, que a gente mudou. Eu pensei em alguma outra opção. Às vezes, vocês vão ver, tem uma cena na segunda temporada que a gente brinca muito com as cores. Então, eles meio que vão para um outro mundo. Não é vão para um outro mundo, né? É como se a gente. Eu não sei como falar sem dar spoiler. Mas a gente ficou muito com LEDs, com luzes que representassem os sentimentos deles. E não era só uma conversa, entendeu? Tinha todo um contexto, uma simbologia que fala, eu acho que é, né? Enfim, por trás. E funcionou muito melhor. Você falou de brincou com as luzes aí pra mostrar, acho que um pouco dos sentimentos dos personagens. Eu tô prevendo aí uma versão euforia nossa, né? Mas, enfim, eu espero que isso encaixe muito e dê muito certo, né? Narrativamente falando.
E agora vamos entrar um pouquinho para a área aqui do cinema independente. Como que você enxerga o cenário do cinema independente atualmente? Olha, eu enxergo o cinema independente atualmente assim crescendo muito. E eu digo isso principalmente porque a gente tem dois filmes que estão sendo lançados agora, dois filmes até de terror, né? Que é o Backrooms e o Obsession, que eles foram produzidos de forma independente. Claro, é um independente com um orçamento de milhares de reais, sim, mas não é das grandes produtoras. Tanto que o Backrooms foi um filme que foi feito por um diretor que tem 20 anos, eu acho. Nada assim com a idade, mas é uma produção independente. E tá tendo muito sucesso. E eu acho que o cinema independente está com muita abertura para crescer, principalmente porque a cada dia a gente vê o cinema se revolucionando e mudando sua estética, a forma de contar as histórias. Eu acho que tem muito potencial, só basta a gente ser valorizado, né? E como você entra nessa questão aí, né, da valorização, da pouca visibilidade que as pessoas dão pro cinema nacional independente, qual que é a maior dificuldade, assim, em produzir o audiovisual independente no Brasil? Porque a gente sabe que o Brasil é um país que não valoriza muito o cinema, infelizmente. A gente tem grandes produções, é, e às vezes muitas delas só giram em torno de um mesmo contexto, um mesmo cenário. E a gente tem uma pluralidade de ideias, de cenários, de histórias para contar, seja de amor, seja de briga, seja de transtornos mentais, seja de terror, enfim, várias coisas que muita gente tem essa capacidade, mas no Brasil acaba sendo difícil, né? Mas muitas vezes os editais, as leis que dão incentivos, dão recursos para as pessoas produzirem, ajudam demais. Eu acho que poderia até, inclusive, ter mais ou premiar mais projetos. Projetos esses como a Lente Conta Plus, né? Porque, querendo ou não, a Lente Conta Plus, ela vem com esse intuito aí também de dar mais visibilidade, de trazer esse assunto mais à tona. Não é à toa que a gente também tem um podcast já para falar sobre os títulos que estão na plataforma, como um meio também de divulgar os títulos que estão lá, também para entrar um pouco mais nesse assunto aí, porque eu acho que está muito em falta. As pessoas falam muito sobre cinema internacional, cinema americano, né, que é o mais forte aí do ramo, mas hoje em dia tem até o cinema turco, enfim. É, mas acho que tá faltando mesmo essa visibilidade, né? E o que que você acha, assim, que precisa mudar para fortalecer nossos cineastas? O que mais precisa mudar para fortalecer nossos cineastas, eu acho que é isso, é um maior incentivo, uma maior visibilidade, porque muita gente às vezes fecha os olhos para o cinema nacional e fica só no cinema internacional. Claro, cada um tem sua preferência, não é problema nenhum, mas eu acho que uma vez que a gente incentiva, a gente abre portas para que a gente tenha muitas histórias diferentes e a gente não fica na mesmice do nosso cinema. Não que o nosso cinema nacional seja uma mesmice, mas eu digo, a gente não cai na rotina, vai ter sempre coisas diferentes. Então acho que é um ciclo, né? E aí, tendo coisas diferentes, tendo coisas novas, as pessoas vão começar a assistir mais, a valorizar mais, e com isso vira um ciclo que vai alavancando o cinema nacional e o cinema independente. E a gente precisa disso, né? O Brasil precisa disso. Tanto que agora também tem o Tela Brasil, né? Que nosso stream o povo chama de Netflix brasileira, mas ainda sinto que falta mais coisas voltadas pro o independente, né? Tem muita coisa ali nacional, não desvalorizando a plataforma no geral, mas o foco assim pro independente ainda acho que ainda tá muito em falta. Justamente sobre isso também. Agora vamos tentar aqui um pouco sobre a plataforma Anticultura Plus. O que que você achou da proposta da Anticultura Plus? Bom, desde o começo que eu tenho conversado, né, sobre a plataforma, eu sempre gostei muito da iniciativa, porque como eu disse anteriormente, o cinema brasileiro, o cinema independente precisa ser muito valorizado, porque tem muito potencial para crescer, e eu acho que é isso que a plataforma faz. Ela abre portas de uma forma muito acessível para novos filmes, novos cineastas poderem ter o seu filme, sua série exibida ali, e facilita muito o acesso, né? Porque muitas vezes as pessoas não conhecem no YouTube, não acham no YouTube, não acham em outras plataformas, e ali tá tudo reunido. Eu acho muito interessante. Essa é a facilidade da plataforma, né? De justamente não ter aquela perca de tempo ali no YouTube, por exemplo, tentando achar um título interessante, achar alguma coisa interessante. E aí você entra na plataforma, se você quiser achar pelo gênero, você vai pelo gênero, se quiser procurar, quer dizer, pelo título, você procura também. Enfim, tem várias possibilidades ali na plataforma, que é gratuita, inclusive, né?
Qual que é a importância de existir um espaço voltado ao cinema independente? Eu acho que a importância é justamente você valorizar e alavancar produtores independentes que às vezes produzem alguma coisa e perdem a vontade, perdem o entusiasmo, a motivação, porque não vem um grande resultado, não alcançam um grande público. Mas eu acho que um espaço voltado para esse cinema independente mostra que tem, além de você, tem milhares de outras pessoas também tentando isso. E se você não continuar tentando, você não vai chegar. Então, você ter esse espaço, você mostra que você tem um lugar para poder divulgar suas produções e crescer muito nisso, né? É, sobre não desistir também, né? Porque a Lei de Cultura Brasil, inclusive, ela já nasce com esse intuito de ajudar, auxiliar, enfim, mostrar que esse espaço, ele existe. E ele é interessante, não é à toa que a gente também abriu aí um formulário para as pessoas poderem estar enviando seu filme, sua série, websérie, enfim, na plataforma. E a gente passa por uma sessão de curadoria seletiva rigorosa, mas a gente também preza muito a questão de histórias que têm um bom conteúdo, tem uma boa história para contar, como que aquilo chega até o telespectador, e a Lente Cultura Plus, ela visa muito, preza muito por isso, não é à toa que ela investe muito nisso, apesar da gente não ter nenhum recurso financeiro por trás, ninguém, nenhum governo financiou a gente, ninguém, nenhum investidor também pagou para iniciar isso, foi tudo força de vontade e questão de não desistir, né? Então, a Lente Cultura Plus também, ela incentiva as pessoas a manterem o cinema independente aí vivo. E justamente sobre manter o cinema independente vivo, eu quero saber de você. Como que iniciativas como a Lente Conta Plus ajudam novos artistas e produções, e você acredita que plataformas também independentes, elas vão conseguir aproximar mais o público dos criadores? Eu acho que iniciativas como essa, bom, como eu já falei antes, mostram a representatividade, né? Você enxergar seu filme numa plataforma já é uma coisa muito boa. Você enxerga que ele está alcançando um público, né? Que ele tem público para isso. E dessa forma, principalmente por ser um cinema independente, inclusive na plataforma Além de Curta Plus, tem vários lugares para você apoiar as produções, para você falar com as pessoas, para você acessar as redes sociais dos produtores, e isso aproxima muito o público dos criadores. Até porque o cinema independente é isso, né? É a proximidade do público com os criadores. É você fazer o que o público quer ver e, claro, contar a história da sua forma, mas atendendo o seu público. Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E é bom você falar porque isso realmente é uma segunda forma da gente também apoiar, além de deixar ali o agregador, né, do vídeo, que geralmente todos os nossos títulos também estão no YouTube. Alguns não ficam listados lá, tá? Quando ele entra como os originais da gente, eles não ficam listados lá para pessoas pesquisarem e achar lá, porque ele fica exclusivo mesmo da plataforma. Mas alguns, a maioria em si, também tem no YouTube, porque é uma forma da gente ajudar também os produtores a ter ali a sua monetização, né? Quem tem canal monetizado, por exemplo, consegue estar monetizando ali, continua monetizando seu filme ou série, enfim, no YouTube. E as visualizações da plataforma também vão pro vídeo no YouTube, mesmo que o vídeo não esteja listado lá, tipo, não aparece lá, ele continua ganhando visualizações. Então, assim, é a nossa forma de ajudar. E também a forma do Like Pix, né? Que eu chamo de Like Pix, que é como você mencionou, de a gente ir lá na plataforma mesmo, lá no site, na página do filme, enfim, dos detalhes, e você vai apertar o e-mail lá e você acaba aparecendo o QR Code, ele é a chave Pix do produtor, do criador daquela série, daquele título, enfim, e ajuda diretamente essa pessoa sem que esse valor seja desviado, enfim, a nossa plataforma não fica com nada disso. É a nossa forma de ajudar o criador a ter essa conexão também diretamente com o seu público que amou e o que acabou de assistir ali, aquela ideia, enfim, aquele projeto. E falando sobre o projeto, o que que você sentiu ao ver sua obra disponível ali na plataforma Lente Cultura Plus? Eu adorei, eu achei muito legal, porque eu nunca, o Para Todos os Apaixonados, nem nenhuma outra obra minha, tinha entrado numa plataforma, e aí ver lá o Para Todos os Apaixonados, o meu nome, enfim, os episódios, tudo foi muito legal, uma coisa muito diferente, né? Foi uma coisa muito gratificante. E eu gosto de saber a reação porque, assim, quando a gente seleciona um título para entrar na plataforma, a gente entra em contato com os proprietários, né, daquele título, anunciando que ele foi aprovado pela curadoria, que a gente quer colocar ele lá. Às vezes a gente já coloca ele depois a gente anuncia, porque a gente gosta de pegar as coisas surpresas também. Mas tudo é bem conversado para não ter uma coisa tipo assim, eu só fui lá no YouTube, peguei, joguei, pronto, tá lá. Não é assim também que funciona. A gente lê com dados, a gente avisa, a gente explica. E se caso a pessoa realmente ali tiver algum contrato com alguma outra coisa que não pode deixar ele lá, nesse momento que a gente está selecionando e colocando ele na plataforma ainda, a gente acaba removendo. Mas qual que é o diferencial assim que você acredita que a Lente Cultura Plus oferece e
qual é o tipo de impacto cultural que a plataforma, assim, ela pode gerar, na sua opinião? Olha, o streaming independente no Brasil não é uma coisa que você vê sempre, né? Você vê normalmente streamings de novelas, de filmes, de séries brasileiras, às vezes sempre pela Netflix, etc. A gente não vê muito. Mas da mesma forma que eu disse que o cinema independente tem muito potencial, eu acho que o streaming independente também tem muito potencial, justamente por reunir todas essas obras de cinema independente, né? E eu acho que a plataforma Lente Curta Plus, ela oferece justamente isso. Oferece essa pluralidade. Você tem filmes, você tem séries, você tem de vários gêneros, está sempre vindo coisa nova, né? Toda semana a gente vê a Lente Curta Plus postando filmes novos que estão indo pro catálogo, e ali você tem tudo reunido, porque tem vezes que às vezes eu só quero assistir um curta-metragem brasileiro. E aonde que eu vou achar isso? No YouTube nem sempre tem, né? E aí na plataforma a gente acha muita facilidade. Lá tem bastante, né? E qual o impacto cultural que essa plataforma pode gerar? Eu acho que é justamente isso. Você oferecer uma pluralidade de produções cinematográficas independentes para você atingir os criadores e dar uma motivação para eles continuarem a produzir o que eles gostam. E eu gosto de ver as pessoas falando sobre o cinema independente, assim, né, dessa forma de o que tá em falta. Eu gosto de ouvir sempre cada um, para ver o que cada um acha sobre isso. E a gente poder estar ali entrando, ou criando coisas que vai favorecer cada um e ver qual que é mais urgente, assim. É, você recomendaria para outros artistas participarem da plataforma Lente Conta Plus? E por quê? E qual que é a sua expectativa também para o crescimento da Lente Conta Plus? Eu com certeza recomendaria para outros artistas, porque eu acho, inclusive, eu e minha equipe e elenco, a gente sempre fala sobre essa plataforma, desde quando a série entrou para a plataforma, né? Foi muito, muito legal, muito interessante, todo mundo perguntando como que isso aconteceu, como que funcionava. Então, eu acho que sim, eu recomendaria sim. E a minha expectativa, como eu já disse antes, eu acho que tem um potencial muito grande para crescer, tanto a plataforma como todas as produções independentes que estão na plataforma. Eu acho que cada vez mais atingindo novos públicos, entrando em contato com novos produtores, a gente consegue fazer essa plataforma crescer muito. E tô aí para ver isso. E a gente conta com a ajuda de vocês, que amam o cinema independente nacional aí também. Não só o nacional, como internacional também, que a plataforma ela abrange, né, esse leque também traz muitos curtas lá de fora, séries, enfim, para estar fazendo o Lente Conta Plus chegar cada vez mais longe, com mais pessoas. E agora vamos para um quadro dinâmico com as perguntinhas rápidas. Cena favorita? Eu não tenho só uma, mas cenas favoritas. A da festa de Halloween. Ahn, Como é que eu vou falar sem dar spoiler, né? A cena de encerramento da segunda temporada, que é uma cena longa. Bom, vamos deixar essas duas aí. Eita, duas. Eu já tô ansioso pra ver essa cena aí, que é longa, né? Momento mais engraçado. O momento mais engraçado. Vou voltar naquela resposta que eu dei, que foi a cena em que o passarinho fez suas necessidades numa das atrizes, mais de uma vez, É né? realmente uma cena muito engraçada. Cena mais difícil? 3, cena mais difícil. Essa foi uma cena que eu gravei, que eu estava atuando, e foi uma cena de 10 minutos. É uma cena bem complexa. Não posso falar muito, mas é essa cena. É do quarto episódio da segunda temporada. Eu já tô curioso aí pra ver essa cena, viu? Uma palavra pra definir o projeto. Olha, como enredo, né? Como história, o projeto como história, eu diria recomeços. E uma palavra para definir o projeto no geral, como a produção toda, eu diria família. Porque ali todo mundo é muito família. Tanto os atores, elenco, produção, a minha família mesmo, eu acho que é isso. E um filme independente que todo mundo deveria assistir, na sua opinião? Um filme independente que todos deveriam assistir. Ou eu não vou conseguir pensar rápido aqui, mas um filme que eu acho que é independente, né? Que é um pouco antigo, é aquele Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, que é um filme LGBTQ e a mais muito interessante de 2014, eu acho. É muito bom e eu assisti ele, muito bonito. Inclusive, ele tá disponível na Escuta Plus também, tá? Ele ficou em primeiro lugar lá no comecinho, assim que a plataforma nasceu. Ele foi um dos títulos também a ser adicionado. E ele ficou em primeiro lugar ali justamente, né, por ser uma nostalgia para muitas pessoas. Mas ele continua ainda lá disponível, tá? É só acessar lá na plataforma, vocês conseguem assistir ele. E um diretor que te inspira você? Vou ser meio clichê, mas é o Christopher Nolan. Meu filme favorito é o Interestelar, mas todas as produções dele, enfim,
Tem decisões artísticas, decisões criativas, cenas, roteiro muito incríveis, assim. A forma de contar a história é muito incrível. Eu me inspiro muito nele. Tá, é um título que eu sou muito fã também. Queria muito um filme 2, né? Mas enfim, a gente fica na expectativa. E qual que é a melhor memória das gravações? Melhor memória das gravações. Eu acho que uma memória que eu gosto muito foi na cena das festas que a gente estava gravando. Tava todo mundo ali curtindo, todo mundo se entregando a vida para participar das festas e fazer as cenas. Eu acho que foi muito legal. E quem que mais ria, assim, nas gravações, na produção, enfim, durante todo o processo aí do projeto? Olha, quem mais ria? Eu acho que um deles é o Antônio, que é o ator do Isaac. A gente também. Eu digo quem mais ria, quem era mais extrovertido, quem mais era alegre, que ficava rindo, enfim, deixando o ambiente melhor, né? Ele, a Luísa Penelas também, que é a atriz da Marina. Ahn, muitas pessoas, né? Muitas pessoas, mas enfim. Isso é bom, né? E agora a perguntinha que eu acho muito legal de fazer, que é, você prefere café ou a energia do caos no set? Energia do caos, sim. Eu adoro o caos de um set de gravação. Assim, é complicado, é caótico, mas eu adoro. Demais. Ah, eu também amo, né? Os dois, assim, a junção perfeita. E se você pudesse refazer uma cena, qual seria? Essa é difícil, hein? Se eu pudesse refazer uma cena. Pior que não tem nenhuma cena que eu me arrependo. Nenhuma. Assim, me arrependo ou gostaria de refazer, sabe? Putz, deixa eu pensar, deixa eu dar uma olhada aqui. Pô, eu acho que, assim, não é nada demais. Era uma cena na rua da segunda temporada, acho que é do segundo episódio do mural, que eu gostaria que tivesse só mais claro pra ela ficar mais bonita, que ela perdeu um pouco de qualidade porque tava escurecendo muito. Acho que era a única, porque depois eu teria que parar pra pensar direito, né? Mas enfim, eu acho que é isso. E para encerrar aqui nossa terceira entrevista, né, o terceiro episódio aqui do podcast, vou deixar aí é, quatro perguntinhas para você. Primeiro, para você fazer o convite para as pessoas assistirem, né, a série lá na Anticonta Plus. Segundo, onde o público poderia acompanhar seus trabalhos. A terceira pergunta seria se existe algum projeto futuro que já possa adiantar. E qual que é a mensagem que gostaria de deixar para quem apoia o cinema independente brasileiro, Bruno? Bom, gente, então eu agradeço muito a oportunidade aqui de ouvir falar sobre esse meu projeto. Eu quero convidar vocês a assistir tanto o curta-metragem do Para Todos os Apaixonados, como a primeira temporada, como a segunda temporada também, que vai estrear dia 20 de junho, tá? Na plataforma. O primeiro episódio, aí depois é um episódio a cada semana, né? Então vocês estão super convidados a assistir. E é uma série que fala de muitas coisas, muitos temas, muitos assuntos, e a gente está cada vez mais crescendo com ela. Eu gostaria muito que vocês assistissem. E para os meus próximos trabalhos, vocês podem me seguir nas redes sociais. Tem o meu Instagram pessoal, que é o Bruno Manelici, Bruno, Manelici, tudo junto, e minúsculo. Tem o meu Instagram profissional, que é o Cinema Manelice, da mesma forma que eu falei que se escreve, e tem o Instagram da série, né? ptoa.série. O PTOA é a abreviação de Para Todos os Apaixonados. Mas meus próximos trabalhos vão estar tanto sendo divulgados nas minhas redes sociais, como no YouTube, e obviamente na plataforma Lente Curta Plus. E se existe algum projeto futuro que eu já possa adiantar, olha, tô trabalhando em alguns roteiros, né? Mas ainda estão bem no começo. Mas um projeto que já foi ao ar, já foi exibido, que é o meu outro curta-metragem Caminho para Casa, né? Agora ele tá concorrendo a festivais aí, então ele vai ficar um tempo sem estar disponível, mas futuramente ele vai entrar na plataforma, vai estar no YouTube, então vocês vão poder assistir. É um curta-metragem muito interessante que a gente fez com incentivo da prefeitura, a gente ganhou um edital da Política Nacional de Aldir Blanc, e eu quero que vocês assistam também futuramente. E a mensagem que eu gostaria de deixar para quem apoia o cinema independente brasileiro é que nunca deixem de apoiar. Acreditem no cinema independente brasileiro, porque ele tem muito potencial e pode contar muitas histórias. Bom, gente, essa foi a nossa entrevista com Bruno Manalice, ator, diretor e roteirista aí, né, da série Para Todos os Apaixonados, tanto o filme quanto a série. E a segunda temporada chega dia 20 agora, na Lente Conta Plus. Então, conto com vocês para estar aí acompanhando a estreia dessa série, a segunda temporada. Quem não assistiu, vá lá assistir a primeira temporada. E eu espero vocês no próximo episódio aqui do Lente Curta Plus Explica.